sua roda de amigos, a oportunidade que você tiver, se alguém te der uma deixa, a indagação é bem importante mesmo. Onde estás? Você desenvolve aí para ver como é interessante que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. O texto que nós vamos ler agora, normalmente eu escolho um versículo, máximo 2, mas esse texto é tão rico, nós vamos ler todo. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Eu vou ler bem pausadamente, para vocês observarem quão rica, quão preciosa, quão profunda é a palavra também. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Queria também que você não perdesse, nós vamos encerrar agora da nossa terça-feira. O texto que nós começamos a desenvolver entre o saco e o purê de batatas. Vamos encerrar nessa aula, se Deus quiser, nessa terça-feira. Amém? Amém. Vamos falar mais sobre batatas cozidas. Foi muito bacana na terça-feira, como entendeu, foi muito contagiante, mas Deus tem mais para nos falar. Amém, queridos? Amém. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E também antes o dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitai que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Amém, queridos? Só para que você possa ter um entendimento mais amplo sobre o texto. De novo, Paulo está falando aos irmãos de forma incisiva. Ele diz: rogo aos irmãos, eu vos rogo, ou nós vos rogamos e exortamos o Senhor. Então Paulo usa esses dois textos. Paulo não somente está frisando, como Paulo está insistindo, como Paulo está chamando a sua atenção, como Paulo está, de alguma forma, para que você possa entender essa coisa bem clara, Paulo está puxando a orelha do povo. Olha, preste atenção, por favor. Quando alguém chama para você e diz: olha, preste atenção, você presta. Mas quando alguém diz para você: preste atenção, por favor, você fica mais atento ainda. É assim? Então Paulo está dizendo isso. Rogamos e exortamos, ou seja, preste atenção, por favor. Tem algo que eu quero falar para vocês, que chamou muito a minha atenção, que precisa chamar a atenção de vocês. Há muita ignorância no meio de nós. Paulo estava dizendo isso ao povo de Tessalônica. As pessoas estavam discutindo acerca da ressurreição e das pessoas que já tinham morrido no Senhor. O que vai ser feito com elas? Abraão, patriarcas, Moisés, todo aquele povo que já havia morrido. Nós estamos no tempo da graça. E agora? Então Paulo estava explicando: olha, eles vão ressuscitar primeiro, porque eles são que dormiram primeiro. E aqueles que estão vivos vão ser arrebatados, não verão a morte. Pode ser conosco hoje, aqui e agora. Mas também está chamando a atenção que nós devemos estar vigiando em meio tempo e parando com algumas práticas que já existiam naquela época. Então eles usam um termo chamado fornicação. Fornicação nada mais é do que prostituição. Fornicar é ter relacionamento sexual de forma ilícita. A licitude, para a palavra de Deus, diz respeito a casamento e não diz respeito ao namoro moderno. Isso é da minha época ainda. Eu chamava de namoro moderno, eles chamavam de amizade. Nós não podemos estar dormindo a quem quer que seja, porque talvez você não tenha compreendido isso, mas assim, pergunto para qualquer médico, qualquer pessoa que trabalha na área de saúde, um técnico em área de enfermagem, um técnico de enfermagem vai saber sobre isso. Por que, pastor? Todo corte que nós sofremos, provocado ou por uma lesão sofrida, é uma porta que se abre. Normalmente, quando se fala isso no meio espiritual, nós não compreendemos muito, porque nós não estamos vendo que portas são essas. Para quem trabalha, quem estuda Cabala ou Espiritismo, que eu não recomendo, porque causa problema, lá eles informam que essas portas são chamadas de chakras. Agora, uma porta aberta no corpo, provocada ou por nós, ou por um terceiro, ou por uma situação como um acidente, ela abre o nosso corpo para que haja uma invasão de elementos que não pertencem ao nosso corpo, como bactérias, vírus. No nosso corpo, nós já temos bactérias que são bactérias necessárias, são bactérias que nos trazem benefício, mas também nós temos bactérias nocivas. Existem outras que são oportunistas. E quando nós sofremos alguma lesão, essas bactérias, por conta da sujeira que está no ar, a poeira que está na nossa mão, na nossa pele, ela adentra. E quando ela adentra, se o meu corpo não estiver com uma boa imunidade, eu vou sofrer as consequências. Então, quando você percebe que aquele lugar da ferida está inflamado, você sabe por que está inflamado? Porque ali está sofrendo uma batalha entre as bactérias boas e as ruins, e quando
vamos estar pululento porque as bactérias ruins estão ganhando. E aí começa a gerar um problema no corpo. O corpo pode ficar com febre e você pode vir a ter que ir para o hospital, tomar alguns remédios bem fortes. Quem sabe que já sofreu algum tipo de lesão na pele, uma micose, algo do tipo, teve que tomar uma injeção, aquela branquinha, que dói para burro. Desertacil, né? Nós não temos esse tipo de elemento fisicamente para tratar a alma ou o espírito. A única forma de combater isso é com a palavra de Deus, não a minha, nem a sua. Então nós precisamos entender que Paulo estava falando para um povo que estava começando, depois da igreja ter crescido, começando a ficar doente. Porque nós, na nossa convivência, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, nós aprendemos, mas vamos perdendo conhecimento ao longo do tempo. Como é que eu percebo isso, pastor? Nós nos acostumamos com a sujeira, nós nos acostumamos com os maus hábitos, nós nos acostumamos com a má educação, nós nos acostumamos com aquelas práticas antigas que nós não queremos deixar e que vamos imaginando, isso é bobeira, besteira, não precisa. Eu aprendi com os meus pais que a educação cabe em qualquer lugar. Então eu sou tão aficionado por educação que ninguém faça nada por mim que eu não agradeça. Pode ser um trocador que está cumprindo a obrigação dele. Eu passo e agradeço. Obrigado. O motorista do ônibus, a obrigação dele, eu estou pagando, a gente bate no peito, eu deixo, obrigado. Ele está me servindo. Mas nós temos uma prática tão errada de enxergar o todo, o conjunto das coisas, que nós somos tão egoístas que nós não temos que agradecer a ninguém e vamos trazendo isso para dentro da igreja. Então nós não temos essa prática de agradecer a Deus. Nós não teremos a prática de agradecer aos nossos líderes, pessoas que pagam isso por nós, aos nossos pastores, aos nossos pais. A obrigação do pai é colocar pão e água, comida. A obrigação do pai é pagar a escola. A obrigação do pai é. E a sua, pai? A minha é estudar, e porque eu estudo. A nossa obrigação, queridos, é nos manter cordiais e agir com humanidade, mesmo com as pessoas que nós não conhecemos. Esses princípios estão na palavra. Quando Deus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse, Mateus capítulo 5, no verso de número 44, ama o teu inimigo e ora por quem te persegue. Ele estava ensinando uma maneira de conviver bem com todos. Quando ele diz, se não me engano, no verso 33 e 37, que a palavra do crente seja sim, ele está dizendo, seja transparente, seja sincero, não minta, não omita, seja claro, seja preciso, não venha com subterfúgios, não tente mentir para você mesmo. Nós sabemos quando estamos mentindo para nós mesmos. Então as advertências de Paulo diziam respeito a uma conduta errada que as pessoas estavam tendo na igreja de Tessalônica. E nós carregamos essas práticas erradas ao longo da nossa vida. Nós não estamos em Tessalônica há 1950 anos atrás. Ou 1900, se fosse exato, 1960 e poucos anos atrás. Nós estamos dentro da igreja do século 21. E nós estamos ainda com as mesmas práticas erradas, alguns que nasceram há 10 anos já, 15 anos em Cristo, e continuam com as mesmas práticas porque ainda não conseguiram se libertar e vão ensinando errado. Amado, ouvi muita gente da igreja que tem mais de 30 anos. Essa é besteira, você casar no civil não. Você casar no religioso não. Você conversa com o pastor, pode se juntar, porque Deus ama. Estão esquecendo que Deus também é justiça.
esquecendo que Deus mudou a sua palavra, ao Deus é o prazer. Nós não podemos esquecer que a palavra é um todo, diga um todo. E diga uma coisa, você é sua cabeça? Não. Você é tronco e membro. Amém? Amém. Mas você não é só tronco, cabeça e membro. Você é um ser psíquico. Você tem uma alma. E quando alguém acaba com a alma, todo o teu cabeça, teu membro vai para cima da cama e fica deprimido. O teu corpo vai padecer morrer, porque você não consegue mais sair daquela situação, porque você foi abalado moralmente. E esse trauma pode ter sido físico, mas não atingiu somente o teu físico, porque quando uma ferida vem, ela pode ser tratada. Mas quando ela é na alma, o médico, o psicoterapeuta, o psicólogo vai tentar ajudar você. Só que ele vai tentar te ajudar, não com palavras persuasivas, porque eles não têm. Ele vai te ouvir e logo em seguida ele vai te receitar um medicamento antidepressivo, tarja preta. E sabe o que vai acontecer contigo? Você vai adquirir um outro mal, uma dependência química, e você não consegue mais sobreviver ou viver ou dormir sem mais aquele medicamento. Deus não trata os nossos dilemas pessoais, morais e emocionais com pílula. Ele trata com a sua palavra. Amém. E quando nós estamos assim, é por isso que ele diz que nós encontramos refúgio seguro nele. Mas para que eu possa encontrar refúgio seguro nele, eu não posso me esconder das minhas fraquezas, dos meus dilemas, dos meus problemas. Eu tenho que apresentar todos a Deus. Mas como é que nós fazemos? Antes de apresentar a Deus, nós queremos correr a carreira do nosso jeito. Fomos abalados, abalamos o outro. Então nós temos a vez da vingança pronta. Alguém fere com palavras, você desfere outras palavras. Se você não puder desferir com palavras, você desfere com outro tipo de argumento, de atitude. Você despreza aquela pessoa. Ou não é assim? Você não fica conhecido com o seu marido. Aliás, ficar, não vai fazer isso mais, né? Amém. Amém. Então você. Nossa. Você, quando ficar conhecido com o seu marido, o que é que você fazer com ele? Você cantar aquela musiquinha? Nem escuta as horas da butuca. Não! A gente fica muito chateado, muito chateado. Então a gente não quer conversa. Algumas vezes a gente escuta algumas frases de efeito. Não toca comigo. Não fala comigo. Vai ficar tudo. Como se isso resolvesse. Isso não resolve. Ao contrário. Nós queremos resolver do nosso jeito. É isso que Deus está querendo que eu e você venhamos aprender. E Paulo estava falando isso para a igreja. Finalizando o texto, ele estava dizendo: deixe de ser ministrado e guiado por quem sabe fazer todas as coisas. Espírito Santo. Ele te ajuda. Como, pastor? João 16, verso 8. Ele nos convence do erro, da justiça e do juízo. Ninguém mais. Eu não consigo. Porque eu sou um ser limitado. Meu conhecimento intelectual está limitado no tempo e no espaço. Mas o Espírito Santo não está. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Eu não vou estar aonde você estará. Eu não estive aonde você passou pelos seus dilemas e seus problemas, mas ele traz à tona para poder trazer cura a você. Hoje nós somos um ser cheio de heranças boas e ruins. Amém, querido? Amém. Nós temos heranças das mais traumáticas, das quais nós gostaríamos de nos esquecer, mas não conseguimos. História de abandono, história de abusos, são traumas que nos aconteceram ao nível da alma. Você tomou decisão por Jesus, você aceitou Jesus,
durante a tua caminhada aquilo continuou te oprimindo, porque você ainda não foi curado. Para curar a alma, não é só vir à igreja. Para curar a alma, não é pertencer a um grupo. Para curar a alma, não é estar fazendo atividades para se esquecer do teu trauma interior. Vou me encher de atividades. Vou estudar, vou para a academia, vou me envolver no trabalho, vou consumir tudo isso. Você vai continuar doente e aumentando essa doença. Você tem que parar. O que eu tenho que fazer, pastor? É conhecer. Abrir o coração e dizer: não dá mais. Estou aqui, Senhor. Abrir o meu coração para ti. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Pessoas que não me olhem para mim com olhar de julgamento. Mas nós, antes de que alguém nos olhe com olhar de julgamento, nós já estamos nos julgando e julgamos as pessoas que nós dizemos que estamos julgando. E nós nos flagelamos mais ainda. Então Deus quer que você trate o seu coração, que você não vai permitir que ninguém chegue até você se você continuar ferido. Eu estou dizendo simples: ele já viu um bicho, um animal ferido e tentou chegar perto dele. Ele não deixa. Você precisa de estratégia, fazer coisas para adquirir a confiança dele. Não é bater em cima do problema, porque ele vai tentar te atacar. Amém? Amém. Ele vai te manter. Ele vai se afastar mais ainda. Então nós vamos fazer, se alguém já passou por isso em uma igreja, foi para a igreja, e lá você foi atacado, não tem problema, o que é que você faz com qualquer outra igreja? Você cria resistência. Com qualquer outra pessoa que tem que chegar, você cria resistência, porque você já julga que aquela pessoa vai te maltratar mais e mais e mais ainda. Então você não dá acesso. Se você não dá acesso a quem você vê, você não vai dar acesso a quem não vê. É simples. É óbvio. Então nós nos enchemos de nós mesmos e criamos um mundo para nós mesmos. Um mundo que é sempre a nós mesmos. Um mundo de faz e conta. Faz de conta que eu amo, faz de conta que eu perdoo, faz de conta que eu te aceito, faz de conta. Faço de conta que eu te dou a paz, mas eu não tenho paz, eu estou fazendo de conta que é para cumprir um ritual. Faz de conta que eu te abraço, faz de conta. Faz de conta que eu te aceito, faz de conta. E nós, para podermos aceitar a diversidade, podemos aceitar o erro, eu tenho que olhar primeiro para mim mesmo. Aí nós não vamos ficar em julgamento nunca. Amém? Amém? O texto que nós lemos na Bíblia King James, que é que eu utilizei aqui para iniciar o culto, ela está, o texto, a frase, ela é traduzida direto do grego. Então a frase é maior. Não é como nós temos na lista atualizada. Essa traz a tradução, inclusive, em alguns textos que estão em grego e outros em hebraico, ela faz a tradução. Então, todas as vezes que eu leio aqui Yahvé, a palavra está escrita antes de Deus. É assim que Deus era tratado, Yahvé. O texto que eu trouxe para vocês, que na versão da revista atualizada está: onde estás? O texto que nós vemos em Gênesis capítulo 3, do verso 9, está dessa forma: onde é que estás? Eu vou tentar explicar para você o que essa frase significa. Uma indagação feita com Deus que acabei de dar o seu atributo. É onipotente, onipresente, onisciente. Ele precisava perguntar isso. Será que Deus precisava perguntar para Adão aonde estava escondido? Um Deus que fez todas as coisas, que está em todo o tempo, em todo o espaço, nos conhece. Os nossos pedidos, antes mesmo que nós pedimos. Ele não precisava. Ele estava querendo saber onde estava o posicionamento, a atitude, o
comportamento. Ele estava perguntando muito mais do que apenas aquela indagação. Onde está? Não fisicamente. Muitas são as indagações desta, que partem desta. Onde está a tua cabeça, cara? Tua consciência, meu irmão? O que você está fazendo com você? Por que tu falou aquilo? Por que tu agiu assim? Onde estás? Eu vou trazer para você que Deus ampliou a minha mente quando essa frase veio à conta. E não estava nem lendo esse texto. Eu estava ouvindo um professor, mestre em hebraico e grego. Você sabe que eu falo muito bem grego e hebraico. Então eu estava aprendendo com ele, falando sobre essas coisas. Ele disse essa frase, porque me marcou na hora do aprendizado. É isso. Era quinta-feira, de madrugada. Onde estás? Mas agora eu vou correr fazer, fui preparar o texto. E diga, é isso que Deus quer que eu fale. É isso que Deus quer que eu aprenda. Onde é que estás? Estar diz respeito a um estado, a uma situação, a forma como estou, como vou, como quero permanecer, ou ser encontrado, como sou visto, ou o que representa. Tudo isso nessa frase, nessa pergunta. Onde está? Como quero permanecer, como serei encontrado, como sou visto, o que represento, o meu estado atual, como eu quero estar, a forma como eu estou sendo encontrado. A expressão identifica várias coisas, é distinta e diferente. Ou pode ser apenas uma simples indagação que eu estou fazendo agora, que você começa a se fazer e ainda está nessa tentativa de compreender a profundidade do que Deus quer sobre você. Onde você está? Perguntas para você onde você está. Para onde foi? O que ocorreu? O que ocorreu? Para finalizar, a indagação não vai uma imposição de alguém que chegou para te julgar. Lá vem Deus. Adão, Eva, lá vem Deus. É agora. Vamos apanhar, vamos sofrer. E Deus vai pesar a mão porque nós não estamos obedecendo. Eles já tinham a consciência. Ou seja, o que é que eu aprendo aqui? Todos nós sabemos quando estamos errando. Viu? Você não precisa de ninguém estar apontando o dedo na ferida para saber que você está errado. Amém, querido? Amém. Não precisa, é por isso que nós nos incomodamos tanto. Porque você já sabe. A história do eu já. Do domingo passado? Eu já sei, pastor. Eu já sei, mãe. Eu já sei, pai. Eu já sei, seu policial. Eu já sei, viu? Mas nós continuamos na mesma prática. Porque na verdade nós sabemos, mas não colocamos em prática. Eu sei que tem que ler a palavra, eu sei que tem que orar, eu sei que tem que vigiar, eu sei que tem que amar meu irmão, eu sei que tem que amar o Senhor, eu sei que tem que ir para a célula, eu sei que tem que fazer meu PSD, eu tenho que fazer meu culto doméstico, porque isso é agradável a Deus, e eu quero agradar a Deus, porque o Senhor vai me dar aquilo que eu tenho desejado no meu coração, não por barganha, mas porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, porque Ele quer o melhor para mim. Então eu me entrego completamente, sem medo, sem receio, sem reservas. Amados, confiar em Deus é como mergulhar no mar profundo, sem estômago, sem tanque, e saber que você não vai morrer. É mergulhar no mais profundo, saber que tem água viva, tem tubarão, tem tudo, a possibilidade de engolir, mas ninguém toca no fio de cabelo da tua cabeça. Ninguém vai arrancar nada de você, porque você está envolvido por um manto de proteção que Deus coloca para os seus. Mas para isso, eu preciso andar sem culpa. Diga, andar sem culpa.
Sabe por que nós nos escondemos de pessoas que vão nos aconselhar, de lugares que vão nos ajudar? Porque nós já reconhecemos o nosso erro. E nós sabemos que todas as vezes que eu encontrar com aquela pessoa, eu ver aquela pessoa, que aquela pessoa falar comigo no telefone, mesmo que ela não fale nada, vai direto. É como alguém que toca sempre na. Então você gosta de feridas abertas. E talvez você esteja acostumado em ver aquela ferida que não sara nunca. Diga uma coisa, você já teve essa experiência ruim, acho que todo mundo já teve, quando você se corta. É incrível que você só bate naquele lugar. Não é assim não? E é terrível que às vezes não é só bater, porque arranca tudo, a casca toda, e lá vai o processo de novo. Por isso nós nos incomodamos tanto quando alguém vai falar aquilo que nós já sabemos. Então nós criamos uma outra, eu falei sobre isso há um tempo atrás. Nós entramos num reinado só nosso. Cada um tem esse rei, esse reinado. Cada um coloca essa coroa. O império da dúvida. Nós não queremos, nós começamos a acreditar na dúvida. Nós acreditamos que a mentira é possível. Nós acreditamos que a omissão é possível. Não vou falar nada não. Porque eu vou evitar o problema. E quando nós ultrapassamos essa fase, nós entramos na fase que o culpado é o outro. Marido e mulher normalmente tomam esse tipo de viés, esse tipo de caminho. Nunca é a pessoa, sempre foi o outro. Nunca foi eu mesmo, sempre é o pastor, a igreja, a célula, o líder. Não é assim não? Sempre foi alguém. Nunca sou eu. Então nós passamos uma fase e vamos nos encrostando. Nós não aceitamos ser trabalhados. Então sempre é o outro que errou. Eu não podia ter dito isso, eu podia ter feito isso. E a pergunta de Deus continua: aonde tu estás? Aonde você se posicionou? Qual é o teu conflito? E a frase que eu disse ainda, não esqueci não. Sabe qual era toda a pergunta de Deus? Como vai você? Eu quero saber como você está. Eu não ia julgar. Deus queria reconhecimento. Senhor, eu errei, eu pequei. Me dá uma nova chance. Me permite, Senhor. Não foi a ela, fui eu. Eu sabia que não deveria ter feito, mas eu fiz. Ela não é culpada. E a ela, na mesma hora, ela ter dito: Senhor, não foi a Limária, porque tu já tinha falado para mim. Eu dei ouvidos porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Não foi ela, fui eu. Vamos reconhecer isso? Nós fazemos isso quando estamos em conflito com o nosso marido, com nossos filhos, com o empregador. Não, ele é o empregador que me maltrata. Nós não reconhecemos de imediato. Nós precisamos passar por um processo muito dolorido, como se os nossos traumas já não fossem suficientes. Então nós nos permitimos a ser e a nos autoflagelar. Queridos, na Macedônia, como foi tratado aqui, no Oriente Médio, existem algumas religiões que são mais fundamentalistas. No Islã, que os homens, para mortificar a própria carne, eles utilizam o autoflagelo. Então eles se açoitam ao ponto de se ferirem, do sangue ficar correndo, como se isso fosse resolver, porque nós não temos como bater na alma. Não tem como sarar a alma assim. Não tem como resistir à tentação assim. A resistência à tentação diz respeito ao espírito quebrantado, humilde, manso, que está disposto, e mesmo sabendo que pode fazer o que quer, porque tem livre-arbítrio, ele se contém, porque ele está cheio de Deus. Amém.
Eu não vou falar palavras profanas, eu não vou me viciar com nada, porque eu tenho domínio sobre mim. A tentação vem, mas eu não me deixo. Eu não posso criar desculpas. O inferno das desculpas que são geradas pelas dúvidas. Eu não posso criar desculpas para isso ou para aquilo. Eles criaram todo esse processo, querido. Apenas essa pergunta: aonde tu estás? Adão. Eva. E quando foram indagados, porque eles mesmos deram a resposta: não, Senhor, nós estamos longe de tua igreja de novo. Quem foi que abriu os vossos olhos? Tem gente que diz assim: como é que eu vou saber se não presta, se eu não prova? Irmão, não é porque me dá droga não, não quero provar para saber se é bom ou não, porque a volta é mais terrível. Não tem que entrar, pastor, eu estou com um projeto aqui muito bacana de pregar para as prostitutas. Então eu vou me prostituir igual ela, sabe? Como é que é? Não existe isso. Mas pastor, parece que o Paulo disse, se fez de louco para ganhar o mundo como manicom foi doido. Amarrado. Amado, não é assim. Não é assim. Se fazer de louco, de poder saber criar uma estratégia, de não atingir o problema em cheio, mas de ouvir primeiro para falar depois. Ouvir primeiro, perceber primeiro, observar primeiro. Deus só fez uma pergunta. Quem falou o resto foi o homem. Só um resto. Porque nós nos entregamos dele. Quando nós erramos, nós falamos, porque nós criamos desculpas, criamos logo esse império, não queremos que ninguém atinja. O Senhor foi ela, foi o bicho lá, foi aquela serpente na mãe. E aí o homem podia dizer isso, falou: Senhor, a mulher que me desse. Eu sabia, Senhor, que essa mulher está comendo, Senhor, desde agora, primeiro, já deu problema. Mas foi não, porque o problema todinho foi lançado sobre o homem. Maldita será a terra por tua causa. Porque você ouviu antes, você foi orientado antes, deixou cair a educação porque você quis, você viu todo o processo. Alguns vão dizer: sabe por ele, pastor? Eu estava lá, deixa a mulher lá do seu lado. Não, deixa que você estava do lado. Ouviu tudo, percebeu tudo. Estava ciente, consciente. Mas fez vista como nós. Deixa o menino ficar ouvindo isso aí. Deixa ele ficar assistindo isso aí. Deixa. Só uma criança. Besteira. O pastor também está. Está dentro da minha casa, para ficar regulando, controle, quem controla só ele. Ele não sabe o que eu estou vendo na internet? O problema é dele. Eu me domino, domina nada. Amado, você for na reunião dos avós, dos alunos, a primeira coisa que ele vai dizer: colocou um dólar, você é a prova. Porque você não conseguiu se dominar. Aí o cara parou de beber, disse: um dia, sem beber, 2 dias, e vai contando os dias, os anos que parou de beber. Olha que coisa terrível. Não era para fazer isso, se libertou, acabou. Porque Deus não traz a memória. Porque o que era pecado, ele foi lançado no mar mais profundo, abismo. Não se tem mais memória, porque eu sou nova criatura. Então a oração me reporta, diga assim, reporta. Nós agora vamos para aquele filme Jornada das Estrelas, que bacana. Não sei se você gosta de filme de ficção, mas eu amava aquele momento em que eles iam para aquela cápsula, aquele negócio, e aí eles desapareciam, apareciam em outro lugar. Meu nome aqui, alguém lembra? Pronto, muito bem, obrigado. Se teletransportar, hein? Você se teletransportar para outro planeta. Pastor, eu estou me dando meu marido aqui, hein?
está ali, porque aquele lugar me traz. Deus quer que você fique, se posicione naquele lugar para poder ser tratado, porque foi naquele lugar que tudo começou. Os psicoterapeutas, os psicólogos começam a utilizar um artifício chamado regressão, que é muito perigoso. Os espíritas gostam de fazer esse tipo de tratamento, que é extremamente perigoso. Então eles usam esse termo chamado regressão e faz com que a pessoa volte, ela entra num estado de transe e ela volta até o estado do feto. Para quem já viu, a pessoa fica, é como se estivesse num sonho mesmo. Ela fica se encolhendo como se estivesse no estado de feto, para descobrir os seus traumas, onde aconteceram os seus medos. Não sei se você já assistiu, eu pude assistir com a minha família, com meus irmãos, o filme Divertidamente. Amado, eu nunca me diverti tanto. Um filme nunca me impactou tanto. Muitos filmes me impactaram, mas só dois eu posso registrar. Que valeu a pena de verdade. Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ah, sim. Divertidamente. Nossa. É um desenho animado, amado. E eu cheguei assim, ó. Isso não vai ser legal. Mas eu vou com o menino que né? Vamos lá. Faz parte. Vai faz também. Mas, amados, eu tive que me conter para não chorar. É uma viagem dele. Não precisa de droga, não. E aí nós nos vemos em bolas de memória que são esquecidas. Eu vi tanta coisa, mas como eu esqueci de coisas. Foi bacana demais. Para quem não pôde ir, vá. Vale a pena demais. Para quem puder lá na frente, se estiver disponível, não sei se ainda está, a gente vai trazer para a igreja. Mas é para toda a idade. Você pensar, essa coisa de não dá para mim. Você verá que vale a pena e que você vai de verdade se divertir. Eu interagi no filme. A senhora dizia, para! A pastora estava do lado e se assustava. Eu tentava me conter, eu ficava assim. Fica rindo. Como é que vai ser? E aí quando chegava aqui, o negócio lá acontecendo, eu lá no fundo, lá no negócio, com a Bíblia, e agora, como é que vai se fazer? Ele vai sair daí, vai achar a solução, chega lá no fim desse filme, não pode acabar muito bacana, na verdade. Nossa mente é muito rica, muito complexa e muito preciosa, nós precisamos aprender mais com ela. Amém, queridos? Amém. Deus nos chamou para estar em lugar específico, não em todo lugar, um lugar específico. Diga um lugar específico. Mas nós somos como Abraão, um cara com um coração grande, muito família, aquele cara que diz assim: Deus não vai se incomodar só levar o meu sobrinho, não, né? Só uma ligaçãozinha. Eu amo tanto meu sobrinho, deixa eu levar o Chico comigo. Ele nem pediu. Deus mandou ele sair com a sua esposa, não levar ninguém, mas ele levou. Nós trazemos para dentro da igreja o nosso casamento, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso jeito de ser. Nós queremos que o lugar se adeque a nós. É engraçado. O lugar não tem que se adequar a nós, nós temos que nos adequar ao lugar, porque quem manda é quem pode e obedece. Então está faltando um juiz a nós, né? Nós precisamos de mais juízo. O texto de Gênesis capítulo 13, verso 14. Anote que você depois pode passear por lá, pode ser o seu TSB amanhã ou depois. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, ele era Abraão, aquele cara meio durão,
Tinha que entender as coisas e tinha que passar por um processo. Tinha que passar por um processo. Depois que ele se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Só depois que ele se livrou do problema, não a pessoa, mas a situação. Não é a pessoa, viu? Depois de dizer, pastor está dizendo que eu devo me afastar de pessoas. Ao contrário, você deve se afastar de situações. Nós amamos pessoas, mas a situação tem que ser radical. Radical. Deus manda nos afastar do pecado, de tudo que diz respeito a pecado. Mais ainda, está escrito lá no livro de Tiago, te afasta da aparência. Ele não mandou nem você se afastar do mal, já da aparência se afasta. Da aparência, que dirá do próprio mal. Olha o que Deus nos está dizendo. E Deus mandou a fazer olhar, ele olhar. Deus está mandando eu e você olharmos para o nosso futuro, os nossos planos, os nossos projetos. Porque você é o que é hoje, mas você não sabe o que você será daqui a 10 anos. Alguém já fez a projeção do seu casamento daqui a 10 anos? Talvez não. Você já fez a sua projeção enquanto profissional daqui a 10 anos? Você já entendeu que daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, amado, o meu filho tem 8 anos de idade, ele terá 18. É outra realidade. O teu filho que tem 18 terá 28, outra realidade. E nós estamos agindo como se o mundo se acabasse agora, fazendo as coisas erradas como se não houvesse uma consequência futura. O teu filho será um grande homem, uma grande mulher, aos 18, se você estiver preparando a base agora. Amém. Se você estiver visualizando lá na frente. Então Deus mandou que Abraão parasse, olha que coisa rica, que coisa profunda. Tu está aqui. Mas eu quero que você olhe agora os 4 lugares e faça a sua escolha. Mas antes Deus fez com que fosse retirado os problemas, as adversidades. Sabe o que tinha acontecido já? Ló e Abraão estavam ricos, muito ricos. Então os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a guerrear os lugares, o pasto das ovelhas. E começaram a brigar entre si. E Deus não foi resolver aquele problema. Então Abraão foi lá e disse, olha, nós não podemos conviver mais juntos, nós estamos com muitos conflitos. Deus queria livrar isso antes. Entendeu? Eu não queria que ele levasse um problema, porque lá na frente eu já estava enxergando lá na frente, coisa que nós não enxergamos. Então, para casar, no caso do Senhor, para namorar no Senhor, para ir para um trabalho no Senhor, para comprar uma roupa no Senhor. Pastor, não tem, porque há repercussões. Meu irmão, não sou psicólogo da terra, não, mas Deus me fez psicólogo do céu. Aleluia. Todo mundo fala que nós somos o que nós comemos. Nós somos também o que nós vestimos. Muitas vezes nós vestimos coisas para enganar as pessoas. Já li textos verídicos de mulheres que se converteram ao Evangelho verdadeiramente, que eram prostitutas profissionais, que trabalhavam não, mas eram prostitutas chamadas de luxo. Sai de casa com a mãe, vamos para a igreja. O vestido sai até cá. Sem maquiagem, sem nada. Sai de casa, entrava no carro, trocava de roupa, se pintava toda e ali ia para os seus problemas. Voltava para casa, vestia outra roupa, chegava lá para Puritano. Quando demorava um pouco mais, aí criava uma situação. Nós precisamos entender que nós não vamos enganar as pessoas por muito tempo. Nós diremos que somos através do que vestimos, como falamos, nosso jeito de ser. Então, onde está, diz respeito ao estado do ser. É algo muito profundo. Então Deus olhou para aquela confusão e disse, não dá para a gente conviver junto.
eu tenho que me apartar de ti. Nós vamos nos afastar de coisas para que nós possamos avançar e progredir. Nós, vou repetir, precisamos nos afastar de coisas para que nós possamos avançar e progredir. O pecado te enterra. É pesado demais. Você não consegue dormir direito, você não come direito, você não tem paz consigo mesmo. A não ser que você diga que tem. É só uma mentira a mais que você está criando para você. E aí nós vamos seguindo. Vai chegar um momento que não dá mais, vai ser igual uma panela de pressão, viu? Vai estourar. E quando ela estoura, querido, ela pode destruir o fogão todinho. Imagine uma vida. Imagine a tua cabeça. Imagine o teu ser. Levando isso por anos e 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 anos. Deus disse, separa. Ele disse para Ló, Ló, espera muito quer. A visão do Ló, vamos para a Campina do Jordão, lá está tudo verdinho, tudo bom. O lugar onde ele foi, lá na frente, foi destruído. Porque estava impedido, ou seja, incrustado de muito pecado. Deus mandou agora ele subir no lugar bem alto. Escolhe onde vai. Norte, sul, leste ou oeste. Olha que coisa profunda. Jó, glória, escolhe um lugar, mas padrão, Deus disse, escolhe aonde tu quer ir. Sabe por quê? Já parou para pensar? Porque Deus é com ele. Aonde quer que ele fosse, Deus estaria com ele, abrindo portas. Não importa se fosse no deserto, teria água. Não importa qual problema que surgisse, ninguém que surgisse seria batido. Ele tiraria da frente, porque Deus era com ele. Deus é comigo, Deus é contigo, não deixa Deus para a frente. É isso, simples. Onde é que tu estás? Você fica onde eu estou com Deus. Se esconder de Deus é um problema. Porque Deus sabe e vai desfrutar. Se você permitir, Ele vai tratar, Ele vai curar você, Ele vai libertar você. Ele vai promover algo tremendo. Então, a primeira coisa que Deus quer que eu veja, olha, reconheça onde você está. Para o problema, saia dele. Saia dele. Não acuse pessoas, trate com você mesmo. Você chegou até lá por decisão sua. Sua! A decisão foi sua, não foi de ninguém, foi sua. Se você está no erro, está no pecado, está para ser julgado pelo que você fez. Algumas pessoas dizem assim, a fulano está assim, é inocente. Ninguém é inocente. Nós somos conscientes. Qualquer criança que faz erro, você conversa com ele, a criança não consegue ainda mascarar nada, né? A criança logo os olhos, fica assim, né? Os meninos fazem bochecho com aquela. Não, a. Lembra? Vai aqui. Chapéu de cal. Pronto. Aí, Samuel pegou o chapéu de cal e fez. E aí, o bicho era azul. E ele vai botar e acabou derramando. Então o que ele fez? Ideia. Mais do que ele. E deixou lá. Não fui. Não sei quem fui, pai. E aí eu fui usar. Estavam os dois lá dentro. Eu perguntei depois. Parceiro, passou. Os dois estavam lá dentro. E foi que os dois fez isso aqui. Quem não fez, diga, não fui eu. Ou seja, a beleza não fui eu, pai. Isso não foi tu, né, cara? Foi. Cara, não precisa mentir, eu não vou brigar com você. Acontece, acidentes acontecem. Fala a verdade, porque aí a gente vai contar outro, mas toma mais cuidado. Se está errado, você está. Não presta mais. Nós temos que ser honestos. Eu estou falando isso para você e pergunto: uma casa de crentes, pastor, pastora,
Ele aprendeu isso por quem? Na verdade, sozinho. Quem foi que ensinou ele? Porque nós temos um ser dentro de nós, uma consciência, um livre-arbítrio, um pensar individual de cada um. Alguém pode ter soprado, e pode ter sido aquele que Deus nos chama a vigiar com ele. Pode ter soprado. Como é que ele vai saber? Ele pensa que é ele. Ele nem vai saber o futuro. O inimigo vem para ti, você que já está adulto, acostumado a ouvir desde pequeno. Mas não está vendo não. É só uma hora. É só uma visita no site aí, pornografia. Não. Problema não. É só uma saidinha. Amado, psicologia. Algo que te prende, te prendeu, porque você olhou mais do que 3 segundos para ela. Qualquer coisa. E aí, esses 3 segundos vão aumentando, e um abismo puxa outro abismo, e uma prática errada puxa outra prática, e daqui a pouco você não sabe por que você está todo enlambeado. Amém, querido? Amém. Para terminar, Deus quer que você faça uma autoanálise. Esse texto vai ser para você fazer no seu culto doméstico. Isaías 65, verso número 5. Que dizem? Fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Deus é santo. Não importa que os que se achegam a Ele sejam santos. Com atitudes santas. E para ter atitudes santas, nós temos que ter pensamentos santos. E para ter pensamentos santos, eu tenho que ter um coração santo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Por favor. Onde estás? Respeito ao lugar que Deus quer que você esteja. Deus não quer que você esteja mais escondido. Não se esconda dos seus problemas. Nós cantamos aqui, não desista. Em frente. Passe por cima daquilo que tenta impedir você. Porque Deus tem coisas maiores. Tire os problemas, os obstáculos. Seja honesto com você mesmo. Amém. Não tenha vergonha de pedir perdão. Tenha coragem. Ao contrário de ter vergonha, só pede perdão quem tem coragem. Porque sabe que está acima do problema. Amém. Sabe que ele não está mais preso ao seu calcanhar com uma bola de ferro, que não te impede de caminhar e de correr. Amém. Preciso estar, Moisés esteve. Quando ouviu pela primeira vez a voz de Deus, ele subiu e viu uma sarça ardente. Aquilo impressionou tanto a ele que ele achou que podia ir para o alto. E Deus disse: Moisés, tira as tuas sandálias. Ou seja, muda a tua postura. Reconhece quem tu és. Porque o lugar onde tu vais pisar é santo. Tua vida vai mudar a partir de agora. Teu jeito de pensar vai mudar, porque eu tenho projetos grandes para ti. Ao povo. E o clamor dele tem chegado aos meus ouvidos, Eu estou te levantando. Diga, Deus está me levantando. Há um projeto maior de Deus para você. Que não diz respeito a 4 paredes, diz respeito a quem você é. Daqui a pouco nós vamos dizer: o culto, esse lugar fica fechado. Mas ele só valeu a pena porque você estava aqui. Amém.
E muito mais porque Deus estava aqui falando com você. Amém. Amado, eu tenho que reconhecer como todo homem, mulher, cantor, levita, o que seja. Sabe o que nós somos? Tubulações. Nada mais que isso. Muito que eu posso ser o poder. Porque Deus derrama, passa por mim, vai ser derramado sobre você. Só um cano que sem água não vale nada. Sem nada de Deus, nada vale. Me diga o que é que vai no cano, em uma parede, que não corra água, ou de uma casa que não tem ninguém morando dentro. Tem torneira, tem tudo. Não serve para nada. E Deus não nos chamou para sermos nada. Você é canal de Deus, para abençoar vidas. E não importa a idade que você tem, e não importa o que você ou o que aconteceu contigo, sabe por quê? Porque a casa pode ser até destruída, Deus coloca tudo novo. Podia ter sido só, pode ter sofrido tudo, pode ter sido até reconhecida como uma casa abandonada, uma casa assombrada. E a casa assombrada muitas vezes está aqui, ó. Algo que te assombra, que te perturba e que não vem de Deus. Hoje Deus quer mudar isso. Amém. E a pergunta começa onde tu estás. Onde é que tu estás? Eu vim para cuidar de você. Eu amo você. E não importa como você veio, está escrito, minha amiga, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O teu problema é algo que Deus quer cuidar agora. Ele importa para Deus. Talvez não importe nem para mim, mas importa para Deus. Ele quer deixar você completamente livre. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. E se aqui há pessoas que necessitam tomar essa decisão por Jesus, para uma vida mais santa, mais reta, mais pura. Se há algo ou alguma coisa que te prendia, ele já não te prende mais, porque pelo poder e no nome de Jesus, você já está liberto. Você já está liberto. Se há coisas que te prendiam, não tenha medo de ninguém, de quem quer que seja, porque Deus quer se fazer um contigo, mas é a decisão sua. Eu quero pedir a você que está sendo desafiado por algo que está queimando no seu coração agora. Sai de onde tu estás. Não te escondes mais. E Deus quer fazer a habitação e morada em ti. Deus quer mudar as circunstâncias. Deus quer trazer à tona o que de melhor tem em você. E se tudo foi retirado, Deus quer colocar tudo novo. Porque você é canal para abençoar vidas. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia de onde você estiver. Nós vamos orar por você. Não se incomode com quem quer que seja. Ninguém aqui está para te julgar. Nós estamos aqui para te amar. Deus te incluiu no livro da vida. Se você ainda não está incluso, é uma oportunidade que você tem de pedir ao Senhor: Senhor, me inclui. Coloca o meu nome. Agora, Senhor, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Sabe onde você está? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Você é livre. Aleluia. Aleluia. Eu até queria parar, eu vou fazer pela última vez, como Deus está dizendo, pela última vez falar. Eu vejo correntes e grilhões sendo quebrados, cadeados sendo abertos. Mas a decisão de sair da prisão é sua, não é de Deus. Quebrar correntes, cadeados e abrir as portas de bronze com Deus. Mas sair de dentro da prisão é com você. Deus está chamando você para mim.
sua volta. Coloca a sua mão direita no coração e repita assim comigo. Antes, por favor. Tem alguém aqui que está tomando a decisão pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Os que não tomaram a decisão por Jesus ainda querem tomar agora. Tem alguém? Aqui todo mundo já é, né? Amém. Eu queria que você se permitisse ser tratado. Hoje começa o processo. Então repita assim comigo. Meu Deus. Meu Deus. Eu saí do meu estado. Para correr a carreira que tu me propôs. Eu quero ser completamente livre. Eu quero estar agora, Senhor, no lugar que tu determinou para eu estar. Porque eu sei que os teus planos, os teus projetos não podem ser parados. Eu agora, Senhor, tomo posse de uma nova vida. E tudo que o Senhor reservou para mim, para a minha casa e para a minha família, já estão acontecendo para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. E assim, meu Deus, eu tomo posse, assim agora, Senhor, esse tratado no meu coração, para que eu nunca esqueça de onde eu vim, mas especialmente onde eu estou e para onde eu vou. Para a glória do teu nome, Senhor, eu declaro que estou em Cristo, que Cristo está em mim. E agora eu posso dizer, em alto e bom som, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Amém, amém. E graças a Deus. Com o amor e o poder de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação e a juventude dos nossos e do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, quem quer ser que eu diga amém. Graças a Deus. E a paz do Senhor, com muita alegria. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.